Salve, salve! Eu costumo repetir sempre uma frase que eu adoro, que é o seguinte: a palavra é a embalagem da ideia. Então a gente precisa respeitar as palavras, elas têm que ter um certo peso. Não podemos usar as palavras de forma indiscriminada. Então, por exemplo, se você usa a palavra horrível para descrever uma cena que é feia, quando aparecer uma cena horrível, você já vai ter gasto a palavra horrível com uma cena feia. E vai precisar pensar numa outra palavra ainda mais forte. Então vai ser muito horrível, feiamente horrível, horrivelmente feia. Enfim, é complicado. Por que eu estou falando isso? Pode parecer um jogo de palavras, mas não é. A gente tem dito e tem ouvido e tem repetido, né, a todo instante que a gente vive uma crise de caráter econômico, uma crise de caráter social e uma crise de caráter político. Mas alguns analistas, alguns políticos falam dessa crise, emprestando a essa crise uma gravidade que fica parecendo que a gente está vivendo num ambiente de uma crise profunda. E se a gente pensar e olhar para trás na nossa história em busca de momentos em que a gente conheceu crises, a gente vai ver que houve crises muito mais fortes econômicas, políticas e sociais e que realmente comparadas a estas do passado, as que a gente vive hoje, não é tão terrível. É uma crise, é um desafio. Há uma troca de governo, de um governo de direita para um governo de esquerda, não é trivial uma troca desse tipo. Isso provoca tensão no ar, mas nós não podemos entrar numa piração. Então, eu vou dar um exemplo, voltando no tempo, para falar de uma crise social. Entre 1979 e 1985, o Brasil conheceu a seca do Nordeste. Não foi a primeira seca do Nordeste, tem literatura sobre a seca do Nordeste, mas foi a maior seca do século XX. 1979, 1985. A situação foi tão grave que morreram 3,5 milhões de pessoas de fome e de desnutrição. 3,5 milhões de pessoas. 1/3 da população do Nordeste viveu flagelada. Quer dizer, quer uma crise social mais grave do que essa? Só uma guerra. Então, temos uma crise social, temos fome, temos dificuldade, tem desemprego, mas não dá para comparar com isso. E isso vale também para as outras crises. A gente volta a falar um pouco mais disso para a gente tomar cuidado com as palavras. As palavras são a embalagem das ideias.